Graça e paz. É bom você estar de volta para continuarmos o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, na quarta lição, estaremos estudando as implicações das bênçãos espirituais. Na lição passada, estávamos refletindo sobre o mistério da Trindade e o mistério da eleição. Reflexões sobre o que Paulo nos disse sobre as bênçãos espirituais. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Paulo então nos revelou a ação da Trindade na obra redentora do homem. Ele nos falou sobre as ações de Deus Pai na eternidade, suas bênçãos, a eleição, a predestinação, a adoção para a sua família e sua graça abundante. Paulo também nos falou das ações do Filho na história, na manifestação de Cristo nessa terra, na plenitude dos tempos e as bênçãos do Filho, a redenção, o perdão, o acesso à graça de Deus, a revelação da sua vontade e o próprio Cristo, a razão da nossa eleição. Mas Paulo também nos falou da ação do Espírito Santo ao longo da história, até a concretização do plano de Deus na eternidade. Como o Espírito Santo nos selou, um selo que significa proteção, autenticidade, garantia e propriedade. Esta é a ação da Trindade por nós na nossa redenção, nos trazendo toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Portanto, na lição de hoje, estaremos estudando sobre as implicações das bênçãos celestiais. Nós vimos que a primeira parte da carta aos Efésios trata da unidade em Cristo, do capítulo 1 ao 3, uma parte doutrinária. E nós estamos estudando a revelação do propósito de Deus para a igreja. Estudamos o capítulo 1, do verso 3 ao 14, as bênçãos espirituais. E continuaremos nesta lição estudando as implicações das bênçãos espirituais. Esta passagem se encontra no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Esta passagem nos traz algumas reflexões a respeito das implicações das bênçãos espirituais. Você sabe o quão rico você é? Você conhece plenamente a Deus? Você compreende o seu chamado? Você compreende o seu valor para Deus? Você conhece a grandeza do poder de Deus? Todos estes assuntos estão sendo tratados nesta passagem de Paulo. Porque Paulo nos apresentou as bênçãos espirituais. E são todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais já nos foram concedidas por Deus na eternidade. Isto quer dizer que somos ricos de bênçãos. Mas não basta ser rico, é preciso saber que se é rico. Um problema que acontece muitas vezes com alguns cristãos é que eles não vivem a plenitude da riqueza de Deus.
eles não sabem compreender as implicações dessas bênçãos na sua vida. Portanto, Paulo, ao dizer que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, na lição passada, ele vai nos dizer sobre essas bênçãos e vai fazer isso num hino de adoração a Deus, a cada um das pessoas da Trindade e das ações que estas pessoas fizeram para as nossas bênçãos. Mas agora, Paulo prossegue da adoração para petição, para oração, para que a igreja não somente seja abençoada, mas que saiba as implicações dessas bênçãos de forma prática na sua vida. Portanto, nesta passagem que estaremos estudando, Paulo irá iniciar fazendo nesta oração ações de graças. Em seguida, Paulo vai orar para que os crentes saibam do propósito de Deus. Em seguida, Paulo vai orar para que saibam do poder de Deus. E por último, Paulo irá orar para que saibam da supremacia de Cristo. Vamos então refletir sobre esta oração de Paulo, as implicações das bênçãos espirituais. Inicialmente, Paulo começa no versículo 15 e 16, trazendo ações de graça. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo começa dizendo por isso. E ele está se referindo às bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus o Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo. Por isso, por esta razão, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Paulo destaca duas coisas: a fé que ele ouviu dos cristãos de Éfeso, a fé que há no Senhor Jesus. E Paulo ainda fala o amor para com todos os santos. A importância de compreendermos porque Paulo dá graças por isso, porque é pela fé que nós alcançamos as bênçãos espirituais. É por meio da fé que temos acesso a esta graça. E é o amor que se manifesta para com todos os santos, que revela o fruto do Espírito, de que já o Espírito está em nós, nos selando e produzindo as manifestações da graça de Deus na nossa vida. Portanto, Paulo, ao tomar conhecimento da fé dos cristãos em Éfeso, no Senhor Jesus, e nessa manifestação do amor comprobatório da presença de Deus em suas vidas, ele diz no verso 16, não cesso de dar graças por vós. É uma ação contínua, um agradecimento contínuo, permanente, a alegria que Paulo sente por ver frutificar naqueles cristãos a obra de Deus e as bênçãos espirituais de Deus. E ele não cessa de fazer menção de cada um deles nas suas orações. Em seguida, Paulo irá orar
para que os cristãos saibam do propósito de Deus. Acompanhe o verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Portanto, Paulo está orando por 3 aspectos importantes. O primeiro dele é para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Isso quer dizer que isso é uma dádiva de Deus. É Deus quem nos concede esse espírito de sabedoria e de revelação. E o que significa isso? Espírito de sabedoria, para ter discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual que não pode ser alcançado pelas nossas faculdades mentais, pelo nosso estudo particular, pelo nosso intelecto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, as Escrituras afirmam: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ao falar das bênçãos espirituais de Deus na eternidade, na história e no futuro, na consumação, toda sorte de bênçãos espirituais, elas não podem ser compreendidas plenamente apenas com o nosso intelecto, porque o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Elas são discernidas espiritualmente, através do espírito de sabedoria e de revelação que é concedido por Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que é o nosso Paráclitos, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, que nos faz lembrar daquilo que foi dito por Jesus e nos traz o entendimento, o discernimento espiritual para compreender essas bênçãos. Paulo fala que Deus nos concede espírito de revelação. Não é a revelação de algo novo, inovador, de algo que surge, como muitas vezes vemos acontecendo em vários lugares na igreja. Mas é o espírito de revelação daquilo que Deus já fez por nós. As obras de Deus, que Deus planejou, decretou e está conduzindo na história. Nós precisamos do espírito de revelação porque Deus nos revela o mistério da sua vontade. Ele nos revela os seus decretos, o seu plano eterno e o que ele tem para nós. Portanto, Paulo inicia a sua oração pedindo que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Mas não somente isso. Ele diz também que é para o pleno conhecimento dele. Para ter um conhecimento pleno, não basta ter um conhecimento de fatos, conhecimento apenas teórico, mas é preciso um conhecimento pleno. E um conhecimento pleno só vem quando nós temos relacionamento. Deus nos convida conhecermos a sua pessoa. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
O projeto de Deus e a finalidade de Deus é que nós estejamos na sua presença e que nós o conheçamos cada vez mais e andemos na sua presença. Portanto, o pleno conhecimento de Deus implica num conhecimento relacional, de convivência, para que nós possamos compreender as bênçãos espirituais. E essas implicações, as suas implicações na nossa vida, é necessário que tenhamos espírito de sabedoria e de revelação e caminhemos num relacionamento com Deus para termos pleno conhecimento de suas ações, das suas obras, do seu próprio ser. Paulo prossegue dizendo no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. E aqui coração não está relacionado com o sentimento, mas Paulo pede que o nosso coração, a essência do nosso ser, o nosso íntimo, aquilo que está mais profundo em nós, o nosso ser interior, seja iluminado. É de lá que procedem, do nosso coração, procedem as saídas da vida. E é lá que Deus tem que iluminar o nosso coração, para compreendermos as suas bênçãos. Ainda no verso 18, ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Tudo isto, a iluminação do coração, o conhecimento pleno de Deus relacionalmente, o espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento. E aqui podemos destacar a esperança, porque este é um plano de Deus que começa na eternidade passada e se estende à eternidade futura. É um plano de Deus que está sendo desenrolado ao longo da história e irá se concretizar. E Deus nos chama a exercitar a esperança de que este plano irá ser consumado. Portanto, Deus nos chama para que o justo viva pela fé. E é pela fé na sua palavra que aguardamos com esperança pela concretização de todas essas bênçãos na nossa vida. E ele fala da esperança do seu chamamento. E fomos então chamados, convocados para um propósito que Paulo quer que saibamos, e ele está orando para que os cristãos saibam do propósito de Deus. E que propósito é este? Paulo vai nos revelar ao longo da carta aos Efésios várias implicações deste chamamento. Mas até aqui já podemos adiantar que este chamamento é para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. É um chamamento para sermos adotados como filhos, pertencendo à família de Deus. E é um chamamento para o louvor da sua glória. Precisamos conhecer e saber na prática, de forma relacional, vivendo e caminhando com Deus, para aguardarmos com esperança o cumprimento dessas bênçãos. Ainda no verso 18, prosseguindo, fala Paulo para sabermos qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, além de sabermos a respeito da esperança do nosso chamamento, da nossa vocação,
temos também que saber a riqueza da glória da sua herança nos santos. A igreja é a herança de Deus. Você é a herança de Deus. Perceba que Paulo não está dizendo que nós vamos receber uma herança. Neste texto está sendo dito que nós somos a herança de Deus. Em Isaías, capítulo 53, verso 11 e 12, a Bíblia nos revela o seguinte a respeito de Jesus: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A Bíblia nos revela que Jesus, em sua obra redentora, viu a herança que lhe estava proposta. E esta herança é a igreja. E ficou satisfeito. Nós somos a riqueza de Jesus. Nós fomos comprados pelo seu sangue. Portanto, nós somos a herança de Cristo. E quando nós pensamos a respeito disso, não há lugar para sentirmos baixa estima, para estarmos cabisbaixos, entristecidos, como se não tivéssemos valor para Deus, como se Deus não se importasse conosco. Pense sobre a esperança do seu chamamento. Ele nos escolheu nele desde a eternidade. E ele providenciou o nosso resgate e nos comprou com preço de sangue e ficou satisfeito com o penoso trabalho de sua alma e recebeu a igreja como herança. Em seguida, Paulo irá orar para que saibamos a respeito do poder de Deus. No verso 19, Paulo diz o seguinte: para que saibamos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Perceba que Paulo está orando para que os cristãos saibam, conheçam, por esse espírito de sabedoria e de revelação, por este conhecimento pleno de Deus que só é possível através do relacionamento com Ele, para que os cristãos saibam do seu poder, mas não somente do seu poder, mas da grandeza do seu poder. E não somente isto, mas da suprema grandeza do seu poder. Perceba quantos adjetivos e superlativos Paulo utiliza para que nós possamos conhecer e entender essa grandeza desse poder. Ele utiliza de diferentes substantivos para que nós possamos entender que este poder é grandioso, é supremo.
segundo a eficácia da força do seu poder. Isto quer dizer que, além de grande e supremo, ele é um poder eficaz. A eficácia da força do seu poder. Ele não somente é um poder eficiente, mas um poder eficaz, que atinge todos os seus objetivos. Precisamos, irmãos, conhecer o poder de Deus, um poder supremo, grandioso e eficaz. No verso 20, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo está dizendo que é o mesmo poder, este grande, imenso e eficaz poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Este poder temos que conhecer, e este poder está presente e disponível na igreja. A próxima parte da oração de Paulo é para que saibamos da supremacia de Cristo. No verso 20, ele diz: e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui Paulo está orando para que os cristãos saibam da supremacia de Cristo. Em Mateus 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus ressuscitou a Jesus Cristo e o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. E no verso 21, Paulo prossegue dizendo: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ao ressuscitar Jesus Cristo e o fazer assentar-se à direita de Deus, Deus o colocou acima de toda autoridade, de todo principado, de toda potestade, de todo poder e de todo domínio. Não há nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma posição que um homem possa ocupar, ou qualquer outra criatura, que esteja acima de Jesus Cristo. Ele está acima de todos. E ele diz também: acima de todo nome que se possa referir. Não há nenhuma criatura no céu ou na terra que possa se comparar a Jesus Cristo. Ele está acima de toda autoridade e de todo nome. Mas não somente quando Paulo escreveu aos Efésios, não somente naquele século, não somente no nosso século, mas também em todos os séculos. Porque Deus deu a Jesus o reino eterno. O seu reino não terá fim. Portanto, ele está acima de todos por toda a eternidade. E no verso 22, Paulo afirma: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Paulo está orando para que os cristãos saibam da supremacia de Cristo, que está acima de tudo. E não somente isso, mas tudo foi colocado embaixo dos seus pés, da sua autoridade suprema.
No verso 22, Paulo prossegue dizendo: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Perceba que, além do universo, agora Paulo se dirige à igreja. Deus colocou Cristo como cabeça sobre todas as coisas e deu Cristo à igreja. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Primeiramente, podemos compreender uma relação de autoridade. Cristo é o cabeça da igreja, ele tem autoridade sobre a igreja. Além disso, essa figura nos lembra o relacionamento, a união, a integração entre cabeça e corpo, indivisíveis. Portanto, há um relacionamento misterioso, profundo entre Cristo e sua igreja. Além disso, ele fala também com esta figura da dependência. Assim como o corpo depende da cabeça, assim também a igreja depende de Cristo. No verso 23, Paulo diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o seu corpo. Esse mistério de como Deus preenche toda a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, é um mistério como esse Deus imenso, infinito, grandioso. Ele vem e preenche a igreja completamente. A igreja é a plenitude de Cristo. Jesus habita plenamente na igreja. A igreja manifesta Jesus Cristo e ele age por meio da sua igreja. Portanto, não faz sentido falarmos de cristãos que não estão congregados com a sua comunidade, com a comunidade dos crentes. A igreja é a manifestação da plenitude de Jesus, aquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, podemos fazer algumas reflexões nesta lição. A primeira, a respeito da oração de Paulo, é que Paulo não pede por bênçãos materiais. Temos que nos lembrar que naquela época a igreja vivia perseguições. A igreja não tinha prosperidade material. Paulo estava encarcerado em Roma. Diante dessas circunstâncias difíceis, o que poderíamos esperar da oração de Paulo? Entretanto, Paulo não pede bênçãos materiais para a igreja de Éfeso. Antes, Paulo pede bênçãos espirituais. Paulo pede que Deus conceda o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Paulo faz em sua oração pedido de bênçãos espirituais. Reflita sobre isso quando você estiver orando a Deus. Aonde você coloca a sua ênfase na oração? Além disso, podemos perceber na oração de Paulo que Paulo não pede o que ele não tem. Ele não está pedindo por algo que ele não tem. Paulo pede para compreender o que já temos, as bênçãos espirituais. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
O que Paulo pede agora é para que nós possamos compreender aquilo que Deus já nos deu. Podemos concluir com esta lição 3 assuntos importantes na oração de Paulo. Na oração de Paulo, ele pede para que saibamos e possamos compreender qual o propósito de Deus. Paulo pede para que possamos conhecer a Deus plenamente e conhecer a esperança do nosso chamado e da nossa herança. Paulo pede ainda que conheçamos o poder de Deus, para que nós conheçamos a grandeza suprema e eficaz e operante do poder de Deus que está presente conosco na sua igreja. E por último, Paulo pede para que conheçamos e saibamos da supremacia de Cristo, conhecendo a autoridade suprema de Jesus que está acima de todo nome e por todas as épocas e em todos os séculos. Conhecer a dependência da igreja em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, aquele quem dirige a igreja. E para que conheçamos a plena presença de Cristo na igreja, que nos preenche completamente e nos capacita para testemunharmos o seu nome e revelarmos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nessa lição, estudamos as implicações das bênçãos espirituais. Reflita sobre isso. Peça a Deus, assim como Paulo pediu, para compreender estas bênçãos e você reconhecer que Deus tem um grande valor na sua vida e lhe tem chamado para um grande chamamento, para uma grande vocação. Eu convido você para prosseguir caminhando no estudo da carta aos Efésios. Na próxima lição estaremos estudando agora não somente a revelação de Deus, mas agora como que Deus irá colocar este plano em execução, nos revelando como que Deus irá trazer a sua comunhão com Ele, restabelecendo a comunhão nossa com Deus. Eu te convido a estar presente na próxima lição. Aguardo você lá.